Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o serviço ao cliente, né, dentro da logística. Então, no canal de logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Por favor, acompanhe os vídeos, acompanhe os conteúdos do seu interesse, se inscrevam no canal, deixem o seu ok, porque é importante para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos e poder estudar e aprender sobre logística. Esse vídeo, então, pessoal, a gente vai estar fazendo uma introdução, né, falando um pouquinho do que é o serviço ao cliente, e depois, então, vamos ver os elementos, né, do serviço ao cliente. O significado de serviço ao cliente, né, ele pode variar de uma empresa para outra, né? Além disso, os fornecedores, os clientes e as empresas, elas podem ter perspectivas distintas, né, em relação ao conceito de serviço ao cliente, por exemplo. O serviço ao cliente, né, é o parâmetro do desempenho do sistema logístico em criar utilidade de momento e de lugar para um determinado produto ou para um determinado serviço. Então não existe qualquer valor para um produto, para uma mercadoria ou mesmo para um serviço, até que ele esteja nas mãos do cliente, né, ou do consumidor final. Portanto, né, tornar esse produto disponível para o cliente, ele deve ser a essência da logística. E principalmente da área de distribuição física, da área mais operacional, não é, das entregas, dos pedidos, não é, da questão do transporte, por exemplo. Sob uma perspectiva mais processual, não é, o serviço ao cliente, ele é uma atividade, ele é um processo que pode trazer benefícios significativos de valor agregado à cadeia de abastecimento, né, de maneira eficaz e também em termos de custos, né, dentro das empresas. Como a gente viu, né, não existe valor para o cliente se o produto ou se o serviço não estiver disponível para ele, né, quando o cliente precisar, aonde ele precisar. Então, essa disponibilidade é um conceito complexo, né, que impacta também uma infinidade de fatores e que esses fatores juntos constituem a forma de prestar o serviço. Então, nesses fatores, nós podemos incluir, por exemplo, pessoal, a frequência e a confiança, né, da entrega dos fornecedores, os níveis de estoque dentro das organizações, a questão da operação logística, a eficiência da operação logística, a acuracidade, a qualidade, não é, dos estoques e também dos processos, entre outros fatores que afetam, né, o serviço ao cliente. E segundo, né, uma pesquisa, né, e ouvindo os gestores dentro das organizações, o serviço ao cliente, pessoal, ele pode ser definido de três maneiras. Então, uma primeira maneira, né, o serviço ao cliente, ele é uma atividade a ser gerenciada. Por exemplo, ele envolve, dentro da logística, aquelas etapas da logística mais operacionais, como a geração dos pedidos, a separação, o faturamento, né, dos produtos, né, a entrega do cliente, o tratamento das reclamações. Né, uma outra definição, né, da maneira, né, de ver o serviço ao cliente, não é o parâmetro de desempenho, por exemplo, como a capacidade, por exemplo, o parâmetro de desempenho do nível de serviço de uma empresa. Por exemplo, a capacidade de expedir 95% dos pedidos num prazo de 48 horas. Isso é um bom exemplo de parâmetro de nível de serviço. Muitas empresas utilizam esse parâmetro, tá, pessoal? Principalmente no varejo. Claro, quando a gente fala aqui 95% dos pedidos em um prazo de 48 horas, né, muitas vezes aqui a gente não está se referindo, por exemplo, ao comércio eletrônico. Né? Hoje, alguns grandes varejistas do comércio eletrônico, eles já têm como parâmetro de desempenho entregar,
né, os pedidos em até 6 horas, por exemplo, nas grandes cidades, ou em até em 12 horas, por exemplo, ou em 24 horas. Aqui a gente está falando 95% dos pedidos de um prazo de 48 horas. Né? No geral, né, no varejo normal, no varejo, no atacado, da logística para uma loja, por exemplo, é um bom parâmetro. E um terceiro, né, então, tipo de serviço, né, para o cliente, né, visto pelos gestores, é um elemento da filosofia da empresa. Então, a filosofia do negócio, né, em vez da própria atividade, como a gente viu, ou do parâmetro, como a gente viu, é a maneira que o cliente percebe o serviço, é a maneira que o cliente percebe, né, a política da empresa em relação ao nível de serviço. Ok? E aí então, pessoal, para tentar ajudar a entender, não é, o serviço ao cliente, vamos olhar aqui a questão dos elementos do serviço. Né? Então, os pesquisadores, né, o Lalonde e o Sinclair, né, eles categorizaram os serviços sob 3 perspectivas. Né? Então, o serviço ao cliente, né, em elementos pré-transacionais, né, em elementos transacionais e em elementos pós-transacionais. Né? Ou seja, não é, antes da prestação do serviço, durante a prestação do serviço e pós a prestação do serviço. Então, em relação aos elementos pré-transacionais, pessoal, esses elementos eles são relacionados à política, à cultura das empresas em atender os clientes. Eles não são rotineiros, mas eles exigem um input gerencial e eles não estão ligados diretamente à logística. E incluem, por exemplo, ter políticas escritas, políticas claras de serviço ao cliente. Também, né, além de ter a política escrita, é dar visibilidade da política aos clientes. Ter uma estrutura organizacional, não é, dentro da empresa, um organograma voltado ao cliente. Ter flexibilidade no negócio. Né, a empresa estar preparada para eventos extras, por exemplo, eventos que podem prejudicar o nível de serviço, podem prejudicar o atendimento. Então é necessário ter flexibilidade. E também em relação à questão, né, dos serviços gerenciais no geral, também são importantes, né, a organização, o treinamento, né, como elementos pré-transacionais. E já os elementos transacionais, né, aqueles que ocorrem durante a prestação de serviço. Então, são aquelas atividades que se relacionam com o serviço diretamente ao cliente. Por exemplo, o nível e disponibilidade dos estoques das empresas, ele vai afetar diretamente o nível de serviço ao cliente, por exemplo. As informações sobre o pedido, o cliente fez um pedido, o cliente tem que acompanhar o status, acompanhar o lead time daquele pedido. A questão da agilidade na separação, na embalagem e na expedição é uma garantia de que eu vou atingir, então, o lead time, que eu vou atingir aquela visibilidade, não é? E aquele objetivo que eu dei, aquela meta que eu dei para o cliente. A acuracidade do pedido, quer dizer, a exatidão, né, de não ter erros, o pedido seguir conforme o cliente solicitou, junto o pedido correto, o produto correto, junto com a documentação fiscal correta. Aqui também a questão da flexibilidade operacional. Eu consegui fazer mudanças na minha operação para atender os meus prazos, para atender o meu lead time. Uma outra questão também é a facilidade do cliente, não é? A simplificação do cliente para ele colocar o pedido no site, para ele fazer a solicitação dele, incluir o pedido dele, conseguir fazer a compra dele dentro do site, né? Facilitando para o cliente, né, que ele consiga rapidamente, né, e de maneira clara e simples, ele consiga fazer a compra. Ok? E elementos
pós-transacionais, a partir do momento que o cliente fez a compra. Então, são aqueles elementos que dão suporte, não é, ao produto depois da venda ocorrida. Então, eles podem ser, por exemplo, né, se for numa loja física, por exemplo, a partir do momento que o cliente fez a compra, né, testar na própria loja, testar o produto imediatamente após a compra, né, para verificar, para o cliente não levar para casa, por exemplo, um produto com um eventual defeito, por exemplo. Também, né, desde o momento da compra, dá visibilidade para o cliente, da garantia, né, que vai ter uma devolução se ele não se sentir confortável, ou se o produto necessitar de uma devolução, por exemplo, de uma troca, né, ou mesmo de um conserto. A localização, é importante também que a empresa consiga ter rastreabilidade na localização do produto, não só nas mãos do cliente, mas também entre a indústria e o varejo, não é? Para garantir situações de recall, por exemplo, né? Para atender uma questão relativa aos órgãos de fiscalização. Uma outra situação também é atender de maneira rápida, de maneira clara, as reclamações e as devoluções, né? É ter essa comunicação junto ao cliente. E também uma reposição, né? Ter uma eventual reposição de produto ao cliente, né? Se o produto ainda não tiver em condições de ser entregue, por exemplo, né? Da gente ter essa possibilidade de repor ou substituir um produto ao cliente antes de entregar o produto definitivo, por exemplo. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Então, procuramos falar sobre os serviços aos clientes e os tipos e as dinâmicas do serviço ao cliente. Ok? Muito obrigado.